E se eu te dissesse que Jesus e Maomé poderiam ser de alguma forma a mesma alma em missões diferentes? Esta é uma ideia antiga, considerada heresia por muitos, mas vista como uma revelação por outros. Estamos falando de duas figuras separadas por mais de 5 séculos e centenas de quilômetros, mas que parecem unidas por uma mensagem quase idêntica: a crença em um só Deus, a importância da misericórdia, o arrependimento e a busca pela justiça. Será tudo uma grande coincidência? Ou parte de um plano divino que o tempo e a história tentaram esconder? Jesus de Nazaré viveu por volta do ano 30 da nossa era, enquanto Maomé viveu cerca de 600 anos depois. Um nasceu em Belém, na Judéia, o outro em Meca, na Península Arábica. Jesus pregava para pescadores e camponeses humildes. Maomé, por sua vez, falava para mercadores e povos nômades do deserto. Apesar das diferenças de tempo e lugar, ambos anunciaram algo verdadeiramente revolucionário para suas épocas: a fé em um único Deus, um Deus que julga as pessoas não pela sua aparência ou status, mas pela pureza do seu coração. Ambos condenaram a hipocrisia dos líderes religiosos de seu tempo, defenderam os pobres e os perseguidos, e por causa disso, ambos pagaram um preço muito alto. Quando olhamos para os textos sagrados, encontramos ecos impressionantes de uma mensagem comum. Jesus ensina no Evangelho: não há outro Deus senão o Pai. Séculos depois, o Alcorão declara em seu pilar fundamental: não há outro Deus senão Alá. Ambos pregam a compaixão, o perdão ao próximo, a humildade como virtude e o desapego das riquezas materiais. Até mesmo as suas histórias de rejeição e sofrimento guardam semelhanças notáveis. Jesus foi perseguido pelos fariseus, a elite religiosa de sua época. Maomé foi caçado e expulso de Meca pela sua própria tribo, os Coraixitas. Ambos encontraram refúgio no deserto, um lugar de provação e renovação espiritual. E, contra todas as probabilidades, ambos retornaram triunfantes, transformando para sempre o mundo que conhecemos. Entre estudiosos de religião e místicos, existe uma teoria fascinante: a da linhagem espiritual. Essa ideia sugere que uma única linha espiritual conecta profetas como Moisés, Jesus e Maomé. Todos eles teriam pregado a fé no mesmo Deus de Abraão, o pai do monoteísmo. Para os teólogos muçulmanos, por exemplo, Maomé não veio para negar os ensinamentos de Jesus, mas sim para confirmar e completar a sua missão. No Alcorão, Jesus é reverenciado como Isa, um dos maiores profetas da luz, nascido da Virgem Maria. O Islã não rejeita Jesus. O que ele rejeita é a ideia de que Jesus seja o próprio Deus. Para um muçulmano, Jesus é o Messias prometido, mas Maomé é considerado o selo dos profetas, o último mensageiro que encerra o ciclo das revelações divinas à humanidade. Já para os místicos sufis, a conexão é ainda mais profunda. Eles sugerem que Jesus e Maomé seriam manifestações de uma mesma consciência divina, um espírito que retorna de tempos em tempos para reacender a chama da fé nos corações dos homens. Mas, e se a ligação for mais histórica do que espiritual? Alguns pesquisadores defendem teorias que foram consideradas proibidas por muito tempo. Eles afirmam que o islamismo pode ter nascido dentro de antigas comunidades cristãs do Oriente, especialmente entre grupos que eram perseguidos pelo Império Bizantino. Esses cristãos, conhecidos como ebionitas ou nazarenos, acreditavam que Jesus era um profeta humano, e não Deus. Eles viviam isolados, muitos deles na própria Península Arábica na época de Maomé. Será que o profeta do Islã teria herdado seus ensinamentos desses cristãos dissidentes? Manuscritos antigos, encontrados em mosteiros sírios, revelam orações quase idênticas às primeiras recitações do Alcorão. Outros historiadores afirmam que Maomé conheceu as histórias de Jesus contadas por monges e mercadores viajantes, e que o Islã, em seu início, foi um movimento reformador dentro do próprio cristianismo oriental. Ao longo dos séculos, essa conexão misteriosa inspirou tradições secretas que tentaram unir as duas fés.
Algumas ordens místicas sufis, por exemplo, viam em Jesus o exemplo supremo do amor divino e, em Maomé, o exemplo supremo da obediência à vontade de Deus. Para eles, os dois seriam inseparáveis. Um representa o amor e o coração, o outro, a lei e a razão. Juntos, seriam a luz e o caminho. Mesmo entre místicos cristãos, como os gnósticos, existe a crença de que a consciência crística, o Cristo interior que habita em cada um de nós, pode se manifestar em diferentes mensageiros ao longo da história. Nessa visão, Jesus e Maomé seriam simplesmente duas expressões diferentes da mesma presença divina, que retorna sempre que o mundo se afasta demais da verdade. Claro, historiadores mais céticos têm uma explicação bem mais simples para todas essas semelhanças. Eles argumentam que tanto o cristianismo quanto o islamismo têm suas raízes no judaísmo. Por isso, é natural que compartilhem valores fundamentais como o monoteísmo, a caridade, a prática da oração e a busca por justiça social. No entanto, mesmo os mais céticos admitem que a influência do cristianismo primitivo sobre o início do Islã é inegável. Existem relatos históricos de que o tio de Maomé, Abu Talib, que o protegeu, convivia com cristãos sírios. A própria primeira esposa de Maomé, Khadija, uma figura central em sua vida, tinha parentes cristãos. Além disso, a própria estrutura do Alcorão, com suas histórias de profetas e seus ensinamentos morais, traz ecos claros das antigas escrituras hebraicas e dos evangelhos. Seria apenas coincidência ou a prova de uma continuidade? Mas talvez a pergunta mais importante não seja se Jesus e Maomé foram a mesma pessoa. Talvez o verdadeiro mistério esteja dentro de nós. Por que mensagens que pregam paz, amor e compaixão tantas vezes se transformam em muros que geram divisão, conflito e guerra? Se ambos falaram em nome do mesmo Deus, por que o mundo insiste em separar o que a fé parece ter unido em sua essência? Talvez Jesus e Maomé representem, na verdade, duas faces de uma mesma busca humana universal. A busca pelo amor incondicional, representada por Jesus, e a busca pela submissão à vontade divina, representada por Maomé. Seriam eles dois caminhos diferentes que levam, no final, ao cume da mesma montanha sagrada? Depois de tantos séculos de fé, guerras, debates e revelações, uma coisa é certa: Jesus e Maomé não foram a mesma pessoa. Eles viveram em tempos diferentes, em mundos diferentes, mas ambos deixaram pegadas profundas na mesma areia da história. Um pregou o amor incondicional como caminho para a salvação. O outro pregou a submissão total à vontade divina como o propósito da vida. São dois caminhos, duas faces da mesma busca humana pela ligação entre a criatura e o Criador. E talvez seja isso o que a história sempre tentou nos dizer, que Deus não repete o mensageiro, mas insiste em repetir a mensagem. A verdade pode estar menos em quem falou e muito mais naquilo que foi dito. Jesus e Maomé não foram o mesmo homem, mas certamente serão lembrados juntos por toda a eternidade. Se essa história mexeu com você, deixe seu like e comente. Você acredita que Jesus e Maomé vieram da mesma fonte divina? Ou são caminhos completamente distintos? Inscreva-se no canal para mais mistérios que desafiam a história. Obrigado por assistir e até a próxima. Que a paz esteja com todos.